Boa noite. Um avião de pequeno porte caiu há menos de 2 horas no Campo de Marte, que fica na zona norte de São Paulo. Já se sabe que o piloto, infelizmente, morreu. Outras 6 pessoas estavam a bordo. O repórter Vitor Ferreira está lá no Campo de Marte e conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Vitor, boa noite. Quais são as últimas informações aí, além, infelizmente, da confirmação da morte do piloto? Oi, Marcelo, boa noite mais uma vez para você, boa noite a quem nos acompanha aqui na Globo News. Pois é, infelizmente o piloto Antônio Traverse, ele faleceu nesse acidente. Seis outras pessoas estavam a bordo do avião, no total 7 pessoas, 5 passageiros e 2 tripulantes. Os 5 passageiros foram resgatados, feridos com vida. O copiloto ficou em estado um pouco mais grave e o piloto infelizmente veio a falecer. Nesse momento não tem mais ninguém aqui dos ocupantes da aeronave, não estão mais na pista, ainda tem uma movimentação ali de corpo de bombeiros. A aeronave inclusive ficou capotada aqui na pista de pousos e decolagens do aeroporto Campo de Marte. Ela ficou virada com as rodas para cima. Teve uma explosão na hora do pouso, Marcelo. Essa aeronave vinha de Videira, em Santa Catarina, e na hora de descer aqui no aeroporto Campo de Marte, o piloto tentou arremeter por algum motivo e depois a aeronave começou a pegar fogo. E aí teve esse capotamento, essa explosão pegou muito fogo. A gente tem imagens desse fogo todo que pegou aqui no aeroporto Campo de Marte. Essa aeronave tinha prefixo PPSZN e pertencia a uma indústria de embalagens. Inclusive, os passageiros eram sócios, pessoas que estavam envolvidas que são sócios e filhos de sócios dessa indústria de embalagens que tem sede lá em Santa Catarina. A aeronave estava com o certificado de aeronavegabilidade em dia, ele estava válido até 2023. É um avião que foi fabricado em 2008, relativamente novo, portanto, não é um avião velho. Aparentemente estava tudo em ordem com esse avião. Agora a aeronáutica vai investigar para identificar, saber o que causou esse acidente no aeroporto, que é um aeroporto de São Paulo destinado geralmente a aviões realmente de pequeno porte. A gente vai ouvir agora o áudio de 2 pessoas que testemunharam o momento do acidente, a hora que esse avião tentava fazer aproximação e pouso aqui no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Vamos ouvir o que essas testemunhas disseram. Ele passou aqui passou na pista, arremeteu, a primeira vez arremeteu e a gente já ficou de olho no avião. Ele passou a segunda, aí o pessoal confirmou que estava os três trem de pouso abaixado tudo. Não sei se tinha alguma luz queimada, alguma coisa do tipo. E aí na terceira ou quarta vez que ele veio para pouso mesmo, só que ele veio, estolou, caiu acho que de uma altura dos coqueiros que tem aqui da Infraero aqui na pista, caiu e já deu aquela explosão e pegou fogo. Eu tava voando, eu tava chegando na hora junto com esse avião aí. Ele tava falando que tava com um problema no trem de pouso, que parece que um cirrus na cabeceira tinha visto que as rodas dele não estavam em posição correta, alguma coisa assim. E aí ele fez uma passagem baixa e depois eu vi ele fazer mais uma passagem baixa e ele fez um toque arremetido. Depois ele falou, eu vou para pouso. E aí eu desliguei o rádio porque eu achei que não ia dar nada. De repente eu tô descendo do helicóptero, eu cortei o helicóptero, eu desci do helicóptero, eu ouvi um estampido, assim, um barulho forte e vi uma fumaça preta subindo. Aí o pessoal aqui na Elimarte aqui tá num caravan, disseram que na hora do pouso ele fez alguma coisa, ele girou e caiu de dorso. Não sei o que aconteceu. Bom, eu vou conversar agora com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o capitão Marcos Palumbo. Boa noite, capitão. O trabalho do Corpo de Bombeiros já foi concluído? O Corpo de Bombeiros ainda no local, para que a gente possa ali ajudar nas condições da situação da própria aeronave. O Corpo de Bombeiros ele foi acionado por volta das 18 horas e 20 minutos, com 8 viaturas. Nós chegamos ao local e o cenário era completamente adverso em relação à própria aeronave pegando fogo. O controle de toda a situação ela foi feito pelos bombeiros, que são militares da aeronáutica do próprio Campo de Marte do aeroporto. Isso facilitou demais a contenção das chamas para que elas não pudessem atingir a cabine e possibilitar a retirada das pessoas do local. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram para fazer
Então, a retirada de mais 2 vítimas, um piloto e um passageiro, não é mais um copiloto, depois chegou a informação confirmando para a gente, que ficaram presos às ferragens. E depois de cerca de 1 hora de trabalhos ali de retirada das ferragens, conseguimos retirar uma das vítimas, mas infelizmente o piloto foi mortalmente atingido e a gente não conseguiu fazer a reversão do seu quadro. Capitão, as vítimas ali que ficaram feridas, a gente tem informações de que com traumatismo craniano, inclusive, foram levados para hospitais da região. Se sabe ali quais são os hospitais e, obviamente, o trabalho do Corpo de Bombeiros não é esse, mas se tem notícias sobre o estado de saúde, capitão? Nós tivemos também os outros órgãos de atendimentos, o próprio SAMU, ele socorreu 2 vítimas, uma vítima com trauma de abdômen e também com traumatismo crânioencefálico para o pronto-socorro da Santa Casa. Também mandamos mais duas vítimas com traumatismo crânioencefálico para o pronto-socorro também da Santa Casa, mais uma vítima que ela foi socorrida para o pronto-socorro da região, né, o São Paulo, e também mais outra para o PS São Camilo e também para o pronto-socorro do Mandaqui. Uma das vítimas, ela foi retirada posteriormente das ações do Corpo de Bombeiros, ela foi levada pelo grupamento Águia para o Hospital das Clínicas, o voo noturno, e a gente vai, infelizmente, contabilizar também a morte do piloto, né, que ele ficou preso às ferragens durante 1 hora e teve ali lesões gravíssimas, possivelmente no momento do impacto da aeronave. Então tá, capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, trouxe aí informações para a gente. Muito obrigado por nos atender durante o trabalho que vocês realizam aí no Campo de Marte, em São Paulo. Bom, agora eu vou falar também por telefone com o Roberto Peterka. Ele é especialista em segurança aérea e vai tentar explicar para a gente o que pode ter acontecido. Roberto, boa noite para você. A gente ouviu ali o áudio, uma fala de um piloto de helicóptero dizendo que o piloto teria fez 2 passagens baixas, depois arremeteu. E ele ouviu o piloto falar que estaria com problemas no trem de pouso. A partir dessas informações, o que pode ter acontecido? Boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Realmente, como ele falou, ele deu 2 ou 3 passagens baixas que vai pedir para a torre, que a torre, através do binóculo, identifique se realmente os trens de pouso estão travados, as rodas, né, estão travadas para isso. E depois ele fez um toque arremetida, que nós chamamos, ou seja, você vem com maior velocidade, encosta os trens de pouso, os pneus no chão, arremete. E foi depois disso que ele caiu. E aparentemente ele tem algum problema que perdeu a velocidade e ele perdeu o controle do avião. Por quê? O avião, quando você perde o controle dele, quando a velocidade dele chega abaixo do controle dos comandos de voo, a tendência do avião é abaixar uma asa. E ali nós vimos que realmente você teve uma asa quebrada e ele ficou de dorso com os trens de pouso com as rodas travadas. Isso daí, como o tanque de combustível dele está nas asas, virando de dorso, quebrando a asa, espalhou o combustível e como ele ainda se arrasta um pouco, ele cria faíscas e isso daí pode ter sido uma das causas, mas tudo são hipóteses. O capitão Palumbo também informou que o que seria copiloto não é um passageiro. Vai ser levado em consideração uma pequena interferência, alguma coisa nesse sentido, pode ter acontecido. As variáveis são muitas nesse momento e a investigação é que vai dizer o que realmente pode ter ocorrido. Pois é, agora a gente tem pela frente justamente o trabalho de investigação da aeronáutica, o CENIPA, que concentra essas investigações e vai dizer o que aconteceu. Eu agradeço você, Roberto Peterka, por ter participado com a gente aqui na Globo News, tentando nos explicar e ajudar aí no que pode ter provocado a morte do piloto e esse acidente lá em São Paulo. A gente volta a falar sobre esse assunto ainda nesta edição. Estamos de volta para falar sobre a queda do avião de pequeno porte no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O piloto morreu e outras 6 pessoas que estavam a bordo ficaram feridas. O repórter Vitor Ferreira está lá e tem as últimas informações para a gente ao vivo. Oi, Vitor.
Oi, Marcelo. Olha, a movimentação aqui na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Campo de Marte já é bem menor. Os carros do Corpo de Bombeiros já começaram a deixar aqui o local. O resgate já foi todo feito, o fogo foi controlado. Dos 7 ocupantes da aeronave, o piloto infelizmente morreu. As outras 6 pessoas, 5 passageiros e o copiloto, foram resgatados com vida. Agora há pouco tinha um pessoal do Corpo de Bombeiros jogando um pouco mais de água no avião, só que os carros do Corpo de Bombeiros já deixaram a pista. A gente vê que tem uma movimentação em torno do avião, muito provavelmente são já de técnicos da aeronáutica que agora devem investigar as causas desse acidente que aconteceu aqui no Aeroporto Campo de Marte. A gente ouviu antes testemunhas relatando, né, como foi a tentativa de pouso desse avião. Ele estava muito perto de conseguir fazer o pouso, o piloto tentou arremeter por algum motivo e aí esse avião acabou caindo aqui, teve muito fogo. A gente já exibiu imagens desse fogo que pegou aqui no Aeroporto Campo de Marte. Infelizmente, o piloto morreu e agora o que a gente vê é essa movimentação menor aqui na pista de pousos e decolagens. Algumas pessoas em torno ali do avião, mas muito provavelmente já começando nessa investigação para tentar descobrir o que aconteceu com essa aeronave. É bom lembrar que ela estava com certificado de aeronavegabilidade em dia, ele estava válido até o ano de 2023. É um avião que foi fabricado em 2008, então um avião relativamente novo. Vamos ter que aguardar realmente as investigações do CENIPA, da Aeronáutica, para saber o que aconteceu, Marcelo.